Saudações, caríssimos Sunnyfãs, Sandro Marcelo aqui para mais um bate-papo no Sunnyverso Quadrinhos. É uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez e mais uma vez aqui para agradecer àqueles que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado pela inscrição de vocês. São vocês que dão combustível para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Maravilhoso engajamento, acompanhamento, o bate-papo nas redes sociais, está muito legal isso tudo, está sendo muito bom. A participação de vocês está sendo maravilhosa, só tenho muito a agradecer a todos vocês. E agradecer a você que está aí também assistindo agora. Se você ainda não curtiu, ainda não se inscreveu, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver alguma atualização do canal, para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui, que a gente ainda tem muita coisa boa para conversar e o canal ainda tem muito para evoluir. A gente tem projeto de fazer lives aí mais para frente, fazer umas entrevistas, enfim. Vai depender do que vai acontecer por aqui, vai depender do engajamento de vocês também, porque sem público não existe canal. Sem público a gente vai estar aqui falando para os ventos. Então, público é essencial. Portanto, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e curta, e comenta e compartilha. Deixa teu comentário aqui embaixo também, que isso tudo é muito bom para a gente. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Está sendo um engajamento fantástico. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz. Gratidão total para vocês. Olha, vocês são top demais. E não se esqueça, minha gente, a campanha do álbum de artes do Penitente vai até o dia 6 do mês que vem, 6 de novembro. Não deixe de participar, porque é um material fantástico. Quem se inscrever, quem fizer a sua aquisição lá, já vai estar garantido que a campanha é Flex e que quem se inscreveu já vai receber, não tem problema de não receber. Então você vai lá, catarse.me/penitente 15 anos, e você adquire lá o livro de artes do Penitente, que além de mais de 50 artistas com artes maravilhosas, tem 2 histórias em quadrinhos inéditas, uma delas inclusive mostrando o Penitente antes de se tornar zumbi, quando ele ainda era vivo. Não deixa passar essa oportunidade não, vai lá, se inscreve, adquire a tua revista, adquire o teu álbum de artes do Penitente, porque é um material fantástico que você precisa ter na sua coleção. Então, vou deixar agora vocês com meu amigo Lorde Lobo, que vai dar um recadinho para vocês. Vai que é tua, Lobo! Olá pessoal, beleza? Aqui é Lorde Lobo e eu estou convidando a todos para apoiarem a campanha de arrecadação para o livro de arte do Penitente. catarse.me/penitente 15 anos. Espero teu apoio lá, valeu! Então vamos ao bate-papo dessa semana. Eu vou falar hoje, vou me aprofundar mais sobre antropofagia e fazer alguns paralelos bem interessantes aqui para a gente refletir e para a gente debater, a gente comentar aí pelas redes sociais ou aqui mesmo, né? Fica a critério de vocês. Bom, eu hoje vou começar falando sobre um chefe francês que vive aqui no Brasil, chamado Laurent. Não sei se a pronúncia está correta, mas é Laurent Suodo. Deve ser assim. Falar em francês a gente tem que fazer biquinho, né? Laurent Suodo. Bem, esse chefe francês, ele escreveu um livro chamado Cartas a um Jovem Chefe. E ele fala nesse livro sobre a experiência dele quando chegou aqui no Brasil. E tudo que ele passou, todo o processo que ele criou, processo que ele sofreu também, em direção ao seu caminho do aprendizado, a se tornar o profissional que ele hoje é. Então ele fala sobre a trajetória dele na gastronomia. É um livro muito interessante.
gente que pesquisa, gente que quer saber das coisas, a gente precisa ler outras coisas, né? Além daquilo que é só da área da gente. E ler esse livro foi muito interessante para mim. E é interessante até porque em um dado momento ele fala sobre a importância do aprendizado e da humildade. E ele fala sobre esse aprendizado tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Ou seja, humildade é uma via de mão dupla. E é essencial àqueles que desejam ser grandes. Bem, ele começa falando, obviamente, né, dos seus grandes referenciais culinários, que são dos franceses, Michel Gerard e Jean Guérin, que o Michel Gerard, principalmente, é alguém que influenciou o Suodô na inovação e releitura de pratos clássicos e tradicionais. E esse ensinamento foi essencial para que o Suodô pudesse desenvolver o trabalho que ele acabou desenvolvendo aqui no Brasil. Ele deixou isso claro quando ele fez inovações em vários pratos. Quando ele chegou aqui no Brasil, usando ingredientes brasileiros, ele criou coisas que não haviam sido criadas, não haviam sido feitas antes, não haviam sido sequer experimentadas. Por exemplo, a sobremesa de caju e cachaça com crosta de coco. Não sei nem se você já comeu isso aí. Eu nunca comi. Morro de vontade de comer. Eu tenho um probleminha comigo, que tudo aquilo que é gastronômico que eu não comi, eu tenho vontade de comer, de conhecer. Eu gosto muito de experimentar comidas que eu ainda não conheço, até para eu poder dizer se realmente eu gosto ou não. Mesmo com ingredientes que eu não goste, mas de repente o modo como é preparado faz você querer comer. Por exemplo, eu não gosto de cebola, mas se você botar uma picadinha no cachorro quente eu como. É só para dar um exemplo. Pois bem, outras das inovações de Suodô foram o creme de feijão preto com granité de limão e moqueca de peixe em escabeche com geleia de crustáceos e emulsão de coentro. Se você nunca provou essas comidas, tudo bem, eu também não provei. Eu fico com vontade, eu quero. Mas enfim, uma coisa que o Suodô observou foi que o brasileiro ele tem uma certa dificuldade com as inovações. Isso ele está falando da culinária, está falando de comida. Quando você faz determinadas associações, brasileiro, é cultural do brasileiro isso, ele fica receoso e ele, por exemplo, ele observou que essas inovações culinárias, elas são mais bem recebidas na França do que aqui no Brasil. Isso é uma constatação dele, observando o dia a dia dos clientes no local onde ele trabalhava. Suodô ele trabalhava com a reinterpretação dos pratos tradicionais. Ele fazia isso com qualquer culinária, não só com a brasileira, mas qualquer culinária que ele conhecesse, ele gostava de pegar os pratos tradicionais e fazer uma reinvenção, fazer uma releitura, fazer uma reinterpretação. E com isso produzia coisas que tinham lá a essência do prato natural, que não deixava de lembrar do prato natural, mas que tinha um toque diferenciado, algo que fazia com que aquele prato, mesmo lembrando algo que as pessoas já conheciam, tinha uma inovação, tinha algo diferente que fazia com que aquele prato se tornasse realmente interessante. E uma observação, ele utilizava a culinária que era usada nas camadas mais baixas da sociedade, ou seja, a comida de pobre. Um exemplo disso, citado no livro, é
a rabada com molho de jabuticaba, agrião, polenta e panceta, que ele misturava com elementos de culinárias da Itália, da França e de Portugal. E Sodô se aprofundou muito em suas experiências na culinária brasileira. Ele experimentava sempre novas ideias e algumas ideias sofriam resistência por causa da nomenclatura brasileira dos pratos. Aí você veja o que é o colonialismo. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar no famosíssimo pato no tucupi. Quem é brasileiro e ainda não ouviu falar nesse prato, um dia vai ouvir. Se você nunca ouviu falar, está ouvindo agora. Mas o pato no tucupi é um prato famoso em todo o Brasil. Mesmo para quem nunca comeu, eu também nunca comi. Sou louco para comer um pato no tucupi. Se alguém aí tiver um pato no tucupi e eu tiver chance de ir lá, me chame que eu vou. E como foi que o pato no tucupi ficou atraente para o povo brasileiro consumir, né? Principalmente a elite, já que o Sodô ele estava usando pratos da culinária das classes mais baixas para apresentar para o pessoal da classe mais alta. E é interessante que o pato no tucupi começou a ser vendido e consumido quando ele foi mudado o nome para Le Canard à l'essence d'orange. E aí foi sucesso. Percebe onde entra aquelas coisas que a gente falou sobre colonialismo? Você botou um nome estrangeiro, aí vai bom, vai e com. Lembra, a gente falou lá atrás sobre isso, sobre essa questão do brasileiro gostar de valorizar aquilo que vem de fora e não o que é seu. Porque o pato no tucupi é nosso, é muito nosso. Mas o Le Canard à l'essence d'orange também é muito nosso, só que é o pato no tucupi com um nome diferente. Mas a gente tem aquela tendência de querer estrangeirizar o nosso trabalho para que ele fique com a cara do que a gente acha que vai ser mais fácil para os outros aceitarem. E culturalmente é isso mesmo. Culturalmente, os leitores têm uma tendência, né, principalmente os leitores da distinta concorrente da Casa das Ideias, têm a grande tendência de apreciar um personagem quando vê o nome em inglês, até porque pensa que já é uma novidade de alguma editora estrangeira, né? E, na verdade, isso é simplesmente uma imposição cultural que nos foi passada, como foi dito no vídeo passado, ao longo dos anos, repetido por vários intelectuais da época, colocado de forma intencional ou não, por autores como Monteiro Lobato, por exemplo, e tantos outros, né? Nana Rodrigues, enfim, vários intelectuais da época que impuseram para nós essa ideia de que o estrangeiro é que era realmente o que tinha valor e que nós, como nação, como povo, não somos nada, somos um povo vagabundo, preguiçoso, né? O Monteiro Lobato falava isso, que o brasileiro era era desesperançado com o povo brasileiro pela sua indolência. Então, voltando para o Sodô, ele voltou seu olhar para a utilização dos elementos culinários desprezados aqui na nossa culinária brasileira, que eram usados nas camadas mais pobres da sociedade. Ou seja, é mais uma vez a ideia de que o que o povo pobre come não tem valor, porque é brasileiro, é daqui. E foi preciso um estrangeiro vir para cá e pegar esses elementos que eram desprezados, que as pessoas não gostavam, e transformou em sucesso. Para se ter uma ideia, o Sodô ele andou por comunidades carentes do Rio de Janeiro, como Morro do Borel e a Favela da Rocinha.
Fez experiência com mandioquinha, com jabuticaba, que resultaram em pratos que conquistaram a clientela do local onde ele trabalhava. Muitas vezes com mudança de nome, com um nome estrangeirizado, para que as pessoas começassem a querer dar valor. Mas na verdade era simplesmente uma produção genuinamente brasileira que o Suodô fazia utilizando ingredientes, como já foi dito, ingredientes que eram utilizados pelas pessoas pobres do nosso povo. Os pobres, as comunidades carentes, aquela culinária de base que era transformada, antropofagizada para consumo das elites. E deu certo. Logicamente, não foi fácil, por isso a estratégia de mudar o nome de alguns pratos. Por isso essa estratégia. Não foi fácil, assim, não foi do dia para a noite que deu tudo certo. Mas assim, as pessoas tinham aquela resistência porque dizia, caramba, você vai usar aipim, que aqui no Nordeste a gente chama de macaxeira, para contextualizar aí vocês, caso tenha gente que não é daqui que esteja assistindo. Então era aipim, macaxeira no caso, quiabo, chuchu, gengibre, jabuticaba, jaca, caroço de jaca, e até mesmo a temida e famigerada manga com leite, que a gente sabe hoje em dia que não faz mal nenhum, né? Você pode chegar numa lanchonete e pedir um suco de manga com leite, você vai tomar de boa, não vai morrer, não vai ter uma congestão, só vai causar problema se você tiver intolerância à lactose, aí tenha santa paciência. Esses elementos que eram a princípio consumidos pela população de baixa renda, acabaram se tornando produtos de exportação. E isso favoreceu os agricultores locais, que passaram a ter uma renda melhor no seu cultivo, ou seja, favoreceu a economia popular, favoreceu a economia brasileira. Às vezes, para a gente entender como é importante a valorização do que é nosso, para que possa crescer o nosso país, que muitas vezes acontece que as pessoas não estão preocupadas com o crescimento do seu país, com o crescimento do nosso Brasil. Até parece que a ideia é pegar tudo aqui e entregar para os estrangeiros tomarem conta e a gente ser simplesmente capacho. Por que não valorizar o que é nosso? Por que não valorizar nossa cultura, nosso esforço, as nossas criações? Precisa vir um estrangeiro para ensinar isso para a gente? É o que acontece, é o que o Suodô está ensinando para nós. Valorizem o que vocês têm, porque eu vim aqui e chamei tanta atenção. Ele chamou tanta atenção que ele se tornou tendência. Personalidades ilustres do mundo vieram para cá para provar a comida dele, né? Pessoas como os ex-presidentes franceses François Mitterrand, Jacques Chirac, Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, né? Já comeu da comida do Suodô, o banqueiro americano David Rockefeller, Príncipe Charles, Princesa Diana, quando ainda era viva, também se deliciou com as iguarias produzidas pelo Suodô, utilizando elementos desprezados da culinária brasileira, que através da transformação, através da antropofagia que ele fez, misturando diferentes elementos culinários, ele criou coisas novas, com a cara do Brasil, sem renegar o que já existia. Pelo contrário, a pessoa olha, isso aqui é isso, mas olha, tem um gostinho aqui que é diferente. É disso que se trata. É disso que estamos falando. E é onde entra, aí você me pergunta, e o que é que tem a ver super-herói com gastronomia? Vamos ver?
Existem muitas discussões a respeito do termo super-herói. Muitas pessoas, muitos teóricos são favoráveis, né? Compreendem o gênero, compreendem o termo, compreendem a estrutura. Outras pessoas condenam, né? Defenestram, então botam para baixo mesmo, gente que odeia, né? Me entristece muito, inclusive, quando eu vejo autores de quadrinhos, porque seguem um determinado nicho, ficam detratando o gênero de super-herói, principalmente autores de quadrinhos autorais. Me desculpem, autores de quadrinhos autorais, por estar falando isso aqui, mas a verdade é que e isso já me disseram, autores de quadrinhos autorais me disseram já na minha cara que quadrinho de super-herói não é uma coisa para ser feita no Brasil. E até eu me pergunto, se não é para ser feito no Brasil, a gente também não devia ter samba, a gente não devia ter rock, a gente não devia ter pizza, a gente não deveria ter nenhum desses itens, né? Sanduíche, cachorro quente. Cachorro quente é o hot dog americano. Não deveria ser produzido no Brasil cachorro quente. Não deveria. Por quê? É o americano que criou. Para que a gente vai fazer aqui cachorro quente? E note que o cachorro quente passou por várias transformações. Hoje em dia tem cachorro quente aí até com purê de batatas, com ovo de codorna. Eu mesmo posso dizer porque eu já comi cachorro quentes com batatas cozidas também, batata frita no cachorro quente. O cachorro quente passou por muita transformação, não é igual o cachorro quente original, porque o brasileiro adora isso, o brasileiro antropofagiza tudo. O brasileiro transforma tudo. Enfim, voltando ao super-herói. Algumas vertentes acadêmicas consideram o super-herói pertencente a um gênero de ficção especulativa, que é chamado de superaventura. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar em ficção especulativa. O que é ficção especulativa? Bem, é um termo que abrange mundos que diferem do mundo real de inúmeras maneiras. E todas elas importantes, lógico. É a fuga da realidade, né? É o que muda o foco do real para o fantasioso, para o ficcional, para o super-humano. Por isso se caracteriza como superaventura. Geralmente, a ficção especulativa ela abrange ficção científica, fantasia e terror, ficando de fora, teoricamente, para alguns, para outros se mistura. Eu não vou falar das vertentes aqui porque isso toma muito tempo. Mas para alguns, o folclore e as lendas não se enquadram no quadro de ficção especulativa porque são referentes a crendices populares, tem um outro embasamento, não vem direto do campo criativo, mas vem através de crenças e de fundamentos. Embora, e para que não se confunda, embora você possa pegar elementos do folclore, da cultura e inserir dentro do contexto da superaventura na ficção especulativa. Mas aí é outra história. Aí é uma inserção, porque na ficção especulativa você vai buscar elementos, inclusive, do mundo real. Isso faz parte do campo das ideias, isso faz parte da aventura criativa. A ficção especulativa, ela também abrange vários outros elementos além, óbvio, do super-herói. E ela abrange elementos que estão inseridos dentro daquele conceito também, que é a semelhança dos elementos do universo. É isso que leva o nome de superaventura.
Você tem o super-herói, tem o super-vilão, tem o ser cósmico, tem o vigilante urbano, tem os coadjuvantes também, que vivem naquele mundo ficcional onde a ficção especulativa reina. Então, todos esses elementos fazem parte da superaventura. É o amigo do protagonista que é super-herói, que sabe a sua identidade secreta de super-herói. É o amigo que sabe quais os poderes que o seu colega tem. Enfim, no quadro geral, super-herói ou super-heroína é pertencente ao gênero da ficção especulativa e, consequentemente, da superaventura. E o que é que caracteriza um super-herói? Basicamente, ele é alguém que ajuda a tornar o mundo um lugar melhor. Ele é dedicado a proteger as pessoas e a impedir o mal. Ah, mas tem heróis que não são assim. Tem heróis que só são bons em matar. Tem heróis que aparecem na história. Está contido no gênero da ficção especulativa, faz parte daquele universo, está dentro do contexto de superaventura. Então, por mais que hajam tipos diferentes de super-herói, basicamente o super-herói é aquele ser superpoderoso, além da capacidade humana normal, e que existe para combater o mal. Note que quando as histórias diferem desse contexto, o super-herói passa a ser um pano de fundo para algo mais importante no roteiro, que é contestar comportamento social, parodiar o próprio super-herói, zombar do próprio super-herói. Muitas histórias de super-herói são feitas no intuito de realmente ridicularizar o arquétipo. E não tem nada de errado nisso, afinal de contas, bom é aquele que sabe rir de si mesmo. Né? Então, eu mesmo, quando eu leio paródia de super-herói, eu fico rindo. Né? Porque alguém se deu o trabalho de escrever aquilo e às vezes é divertido também. É engraçado, interessante ler. Porque a gente não pode estar se levando a sério demais também não, que é problema pra gente, pra nossa saúde mental. Enfim, o termo super-herói, ele tem origem especialmente nos quadrinhos norte-americanos desde a década de 30. Mas também, e isso algumas pessoas vão estranhar, na mídia japonesa, né, incluindo Kamishibai, Tokusatsu, mangá e anime. É notório que os quadrinhos norte-americanos, estadunidenses, têm dominado por muito tempo o segmento em revistas e atualmente em outros meios de comunicação social, como o cinema, por exemplo, e obviamente as séries de streaming que estão pipocando. Toda semana surge uma série nova, seja das grandes, né, do mainstream, seja de editoras menores, mas que também tem lançado, e até produtoras que nem publicam quadrinhos de super-herói, lançam umas séries com o tema super-herói. E às vezes eu acho engraçado porque tem série que se apresenta como estamos mostrando os super-heróis como vilões, vejam como a nossa série é. E no fim das contas, esses super-heróis que estão se aparecendo como vilões, na verdade são realmente vilões. E você tem na história realmente heróis e super-heróis. Ou seja, você não está defenestrando o gênero do super-herói como você diz que está. Na verdade, você está mostrando o perigo de um ser super poderoso como vilão, mas tem heróis na série para detê-lo. É. Vocês devem saber aqui de que eu estou falando. Não quero falar nome de série aqui, mas
Essas séries mesmo aí famosas que você vê, estamos vendo o super-herói do mal, veja como é o super-herói do mal, é isso aqui é a realidade. É não, rapaz. Tem isso, tem herói lá para deter ele, para combater ele, para enfrentar ele. E o roteiro deixa isso claro o tempo todo. Não entende quem não quer. Mas enfim, como eu falei, os personagens não têm necessidade de ter superpoderes para serem super-heróis. Basta eles terem uma capacidade mental a mais ou física a mais, né? Um super detetive, um super atleta. Enfim, nós temos uma série, né? Posso citar aqui, por exemplo, o meu personagem Notívago, que ele é versado em diversas artes marciais e ele não tem poder nenhum. Ele só desce a paulada na cabeça dos bandidos. Paulada não, cano de ferro. E muitos outros personagens, né, de amigos meus que têm também essa ideia do o super-herói que não tem poderes, mas que tem habilidades e que tem, acima de tudo, a sua vontade de fazer o que é certo, de combater o mal, de combater o crime, de salvar pessoas inocentes. Outro exemplo disso também é o Pit Boy do Lorde Lobo. É um personagem que não tem poderes também, ele só usa uma máscara de borracha de Pitbull, que era de uma fantasia de carnaval, inclusive. E temos muitos outros personagens que não têm poderes nenhum, mas têm as suas histórias se desenvolvendo aí no dia a dia dos seus criadores. Como já foi dito, o objetivo básico dos super-heróis geralmente é a defesa da paz, o combate ao crime, quando ele toma para si a responsabilidade de ser protagonista na luta entre o bem e o mal. Ele decide estar do lado do bem e combater o mal em todas as suas faces. É bem dramático isso, né? Como foi dito, né? Na ficção especulativa, na superaventura, o universo dos super-heróis pode ser misturado com temas mitológicos ou mundos imaginários ou elementos da cultura popular, enfim. Qualquer coisa pode ser adaptada para uma superaventura. Tem muita gente que torce o nariz para personagens baseados no folclore brasileiro, nos mitos. Enquanto que lá fora as outras editoras fazem isso à exaustão. Eles não têm essa limitação que aqui no Brasil existe de não pegar um mito e colocar aquilo nos quadrinhos, até mesmo elementos de outras culturas. Ou vocês acham que, por exemplo, Thor, o Deus do Trovão, é um personagem, é uma criação norte-americana? Só porque ele está lá na Casa das Ideias, só porque ele está no cinema, ele foi criado pelos norte-americanos? Não. Thor, o Deus do Trovão, é um personagem do folclore, dos mitos celtas, de um outro povo totalmente diferente dos norte-americanos. Pode ser que a base da existência da nação seja lá mesma, mas quando os americanos publicaram Thor, já era uma nação totalmente independente de suas raízes, com vida própria, né? Potência mundial, inclusive. E eles faziam isso. Eles pegam elementos de várias outras culturas para criar seus personagens também. Por exemplo, a Casa das Ideias tem outra personagem chamada Sabra, que é israelense. A própria Casa das Ideias já veio aqui para o Brasil e criou o Mancha Solar. A distinta concorrente tem a Flama, que foi inclusive agente do SNI, Serviço Nacional de Informações. Você vê que eles não têm esse limite
que as pessoas querem impor aqui a nós, criadores de quadrinhos, de usar elementos da cultura para a criação. Observe que elementos diversos podem ser usados para criar coisas novas. A antropofagia, ela nos permite pegar elementos, inclusive de outras culturas que não a nossa, misturar e produzir algo totalmente novo, nosso. Ainda que tenha elementos lá que vão lembrar sempre o produto original. Afinal de contas, a antropofagia deixa claro que a gente não deve negar as nossas influências. Está claro, quem deu o pontapé inicial na comercialização da superaventura, do mito do super-herói, foram, obviamente, os norte-americanos. Mas isso não é algo que eles realmente criaram. Eles simplesmente antropofagizaram a ideia e transformaram nos super-heróis do quadrinhos. Por exemplo, em seu livro de Superman ou Sur-Home, o autor Humberto Eco, ele observa que a maioria das histórias de super-heróis evoluem fora do tempo, ou seja, elas não envelhecem, elas permanecem. Tanto é que, inclusive, tem gente que prefere ainda hoje ler os quadrinhos da época dos anos 70 e 80 do que ler os quadrinhos atuais. Porque veem que tem muita coisa ali que ainda serve para o entretenimento hoje. Inclusive tem leitores novos que vão buscar nos quadrinhos dos anos 70 e 80 entretenimento para sua leitura. Se não, vejamos. A palavra super-herói, ela remonta ao ano de 1899. E nós podemos citar como antecedentes do arquétipo de super-herói personagens da mitologia como Gilgamesh, Hanuman, Perseu, Ulisses, semideuses como Hércules, na mitologia greco-romana, e o já citado Thor. Os vigilantes, eles também têm uma base na literatura, no que existia já nos idos de 1899. Por exemplo, os vigilantes urbanos, eles têm a sua inspiração em personagens como, por exemplo, Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ou seja, nós estamos vendo que existe aí um reaproveitamento de ideias que é concebido pela antropofagia. As inspirações da vida real por trás de super-heróis fantasiados, elas podem ser rastreadas, inclusive, até vigilantes mascarados do Velho Oeste americano, como os San Diego Vigilantes e os Belt Nobbers, que enfrentavam bandidos usando máscaras. Faça uma pesquisa aí sobre San Diego Vigilantes e Belt Nobbers. Você vai encontrar coisas bem interessantes sobre esses elementos. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, é que os quadrinhos de super-herói não são diferentes de quaisquer outros elementos que porventura tenham entrado no nosso país através do contato com estrangeiros. Igual aos quadrinhos são os esportes, as artes, a tecnologia, a gastronomia, coisas que são criadas
em seus países de origem, mas que quando chegam para cá são absorvidas culturalmente e transformadas. Ou você, nós somos o país do futebol, mas o futebol nasceu aqui mesmo? Ou o futebol é um esporte originalmente britânico? O Brasil não criou futebol, no entanto, o Brasil se popularizou como país do futebol, país de algo que ele não criou. E você aí brigando com os super-heróis brasileiros. Veja só. Você que gosta tanto de futebol, que torce pela seleção brasileira, que vive falando o nome de Neymar aos trancos e barrancos. O futebol não é originalmente brasileiro. Não é. A gente antropofagizou o futebol também. Desculpa aí. Inclusive o futebol brasileiro é um caso justamente de superar as possibilidades originais de quem criou e desenvolveu o elemento. Os britânicos criaram futebol e nós o desenvolvemos, o popularizamos e somos conhecidos no mundo como o país do futebol. Aqui no Brasil a gente sofre com o preconceito, com a rejeição e com essa ideia absurda de achar que só fora do Brasil é que se pode fazer super-herói, que não existe super-herói brasileiro. Se não existe super-herói brasileiro, não existe rock brasileiro, não existe a pizza brasileira, não existe a culinária brasileira, que foi tão transformada ao longo dos anos. Você vai dizer que tudo que a gente come é natural do que os índios produziram, dos que os índios da cultura indígena. Não é, a cultura indígena também foi transformada com a miscigenação do que veio da cultura europeia, do americano, de um monte de lugares. Houve essa miscigenação, essa transformação. O quadrinho do super-herói brasileiro ele não é diferente da gastronomia, da música, de vários outros produtos culturais, sociais, enfim, todos esses elementos que fazem parte da cultura de uma nação. O super-herói brasileiro ele é tão autêntico quanto qualquer outra produção, já que nós somos um país colonizado, nós não temos uma cultura realmente que seja própria nossa ainda. Nossa cultura é mista, é miscigenada. Nossa cultura deveria ser originalmente, claro, a cultura dos índios, mas já foi transformada há muito tempo pela união com vários outros países da Europa, da África. Houve transformação, inevitável transformação. E nesse contexto, o super-herói brasileiro também é um produto dessa transformação. Quer queiram, quer não, o super-herói brasileiro está aqui, ele existe, ele tem a cara do Brasil, ele mora em cidades brasileiras. Claro que não são todos. Nós temos elementos ainda aí que estão. E também, vamos deixar claro, cada um é livre para criar da maneira que quiser. Não estamos aqui criticando a produção de ninguém. Eu falei na semana passada sobre a questão de nomes, né? Por que o seu personagem precisa se chamar Capitão isso, Super aquilo, Homem isso, Homem aquilo? Depende de cada contexto, de cada história. Não estou dizendo aqui que de uma hora para outra, você tem que mudar o nome do seu personagem, tirar o nome Capitão, tirar o prefixo Homem, tirar... Não, nada disso. Se você achar que deve, faça uma análise do seu trabalho e veja, será que realmente eu devo tirar o nome de Capitão do meu personagem? Ou o nome de Capitão realmente tem a ver com o fato, com a história dele? Enfim, é uma análise pessoal de cada autor. O que aqui a gente está comentando e falando é que o super-herói brasileiro é um produto antropofágico. Ainda que ele pareça com o que vem de fora, quando você vai provar, tem elementos ali que são nossos. Tem elementos que vão fazer a diferença. É o jeito de falar, é o jeito de vestir, é o local onde ele mora,
é o tipo de inimigo que ele enfrenta, é o tipo de poderes que ele tem. E isso é o que nos faz grandes, é a nossa capacidade de adaptação, nossa capacidade de transformar os elementos que nos são dados em algo completamente nosso. E uma vez que a gente transforma, uma vez que ele perde a sua cara original, aquilo sim passa a ser nosso, como a pizza, a macarronada, o sorvete, o chocolate, o cachorro quente e o quadrinho de super-herói brasileiro. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários sobre o assunto, a sua visão, seu ponto de vista. Vamos conversar, vamos debater. E se você chegou até aqui, gostou do que você viu, curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E sexta-feira a gente está de volta com mais um Colexandro. E na outra semana estaremos aqui novamente para mais um bate-papo. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!